O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. Eu li essa frase em uma lição do livro Um Curso em Milagres e isso me chamou muita atenção para essa questão do pensamento de sacrifício, que seria uma crença na necessidade do sacrifício. Então, nesse vídeo, eu quero te convidar a refletir para mudar a sua percepção em relação a essa ideia de sacrifício. Porque o sacrifício, ele é justamente isso, ele é só uma ideia. O sacrifício é só uma percepção equivocada. Quando você está buscando evolução pessoal, elevar sua consciência e se desenvolver, todos os aparentes sacrifícios que você tem que fazer no processo são, na verdade, trocas justas e muito vantajosas para você. A ideia de sacrifício e de sofrimento, ela vem do nosso ego, porque todas as coisas que você tem que sacrificar são apegos do seu ego. Inclusive, o sacrifício último no caminho da evolução espiritual, para quem busca a iluminação, é o sacrifício do próprio ego em si. O abandono e a dissolução do ego, que é a nossa noção individual de um ser limitado e separado. Só que mesmo isso parecendo um sacrifício muito doloroso, você nunca vai encontrar alguém que chegou lá e se arrependeu, ou que ache que realmente tenha sacrificado alguma coisa. Então, no fim das contas, o sacrifício ele não existe realmente, ele é só uma limitação, uma ideia limitada que nós temos de um preço que nós precisamos pagar para ter determinadas coisas, para viver determinadas experiências. A ideia de sacrifício, ela tem origem no nível de consciência da culpa, que gera uma falta de merecimento. Então, dentro dessa ideia, dentro desse nível de consciência, você só se permite ter uma coisa que você quer muito, seja lá o que for, se você sofrer e se sacrificar o suficiente para isso. Se não tiver dor, se não tiver sacrifício e sofrimento, você não se sente merecedor. Porque se você ganha as coisas sem essa dor, sem esse sacrifício, sem esse sofrimento, você se sente culpado. Porque todo mundo que você conhece, todo mundo que você convive, precisou passar por algum tipo de sacrifício, por algum tipo de sofrimento. Então você tem uma ideia de que se não existir sacrifício, se não existir dor e sofrimento, não é possível chegar lá. Só que essa é uma regra que você criou para sua vida. Logo, se outra pessoa não tiver essa mesma crença, não tiver essa mesma ideia, essa regra não vai ser válida na vida dela. Então ela vai chegar lá onde você chegou, com muito menos dor, com muito menos sacrifício do que você. E isso muitas vezes gera ressentimento, quando nós não entendemos que somos nós mesmos, com as nossas crenças e com as nossas negatividades, que impomos sacrifícios e sofrimentos nas nossas vidas. É claro que para cada objetivo que você deseja alcançar, para cada meta e para cada sonho, vão ter certas causas que você vai precisar produzir e isso vai demandar um certo grau de esforço. Mas ainda assim, tudo isso pode ser realizado sem sofrimento, sem sacrifício, sem essa ideia de dor e de perda. Isso vai depender da forma como você interpreta as coisas e do grau de culpa interna que você carrega. Também dos seus apegos e de quanto você acredita nessa necessidade de sacrifício, que está intimamente relacionado com o quanta culpa interna você tem. Então, por exemplo, uma mãe pode ter um filho e vivenciar a maternidade como uma experiência de sacrifício, sofrimento e privação. Mas ela também pode vivenciar a maternidade como uma experiência de transformação pessoal profunda, como a realização de um sonho, como uma forma de expandir a consciência, de treinar o amor incondicional. Então, é a nossa mente, e principalmente as ideias fixas que nós temos na nossa mente, que são as crenças, que determinam o teor das nossas experiências. E é por isso que a gente treina a nossa mente, é por isso que o primeiro passo para você alcançar qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer objetivo, é ajustar a sua mentalidade e ajustar a sua frequência para você se alinhar internamente com aquilo. Porque quanto melhor for esse alinhamento, quanto mais você ajustar a sua mentalidade e olhar para as crenças que você precisa romper, olhar para os padrões que você precisa transcender, priorizar o seu bem-estar, mais fácil vai ser esse processo. Então você vai fazer tudo o que você precisa fazer com uma motivação elevada, com uma energia elevada e você vai ter resultados melhores do que se você fizesse completamente desalinhado com essa noção de sacrifício e esforço e com um caminhão de crenças limitantes criando obstáculos no seu caminho. Então troque essa ideia de sacrifício por uma ideia de crescimento. Sempre que parecer que para você alcançar os seus sonhos e objetivos, você precisa fazer um sacrifício muito grande, sofrer muito, e essa ideia estiver te travando, te sabotando, te impedindo de seguir em frente, pare e observe qual é o apego que o seu ego tem que está sendo ameaçado. E também pare para observar se essa abordagem que você está encarando para chegar onde você quer chegar, se esse como que você tá pensando em seguir é a melhor opção. Será que essa é a melhor opção para você? Será que realmente não tem outra forma? Será que você realmente avaliou todas as possibilidades? Ou será que você tá inconscientemente escolhendo o caminho mais difícil por conta das suas crenças na culpa e no sofrimento? Muitas vezes existe um caminho mais fácil, mais curto, né, e mais leve pra gente alcançar os nossos objetivos,
Mas se nós temos inconscientemente esses padrões de crença na culpa e no sofrimento, a gente nunca vai escolher, a gente nunca vai enxergar essas possibilidades. A gente sempre vai enxergar e a gente sempre vai escolher o caminho mais difícil, o caminho que aparenta trazer mais perda e mais sofrimento. Então, por exemplo, imagine que você quer parar de fumar. Você fuma, sei lá, há 20 anos. O que a maioria das pessoas faz quando elas tentam largar um vício, um hábito assim, seja do que for, é que elas vão lá e tentam parar imediatamente, né? Cessar o consumo imediatamente. E aí elas só aguentam por um determinado período de tempo, porque aquilo ali é muito agressivo, aquilo ali gera uma sensação muito grande de privação e de sofrimento. Então elas não aguentam sustentar aquilo, né? Exceto em alguns casos muito específicos. Mas em geral a maioria não consegue. Mas parar de fumar não precisa ser um sacrifício dependendo da sua abordagem. Se ao invés de você parar de uma vez por todas com um cigarro, com qualquer outra coisa que você precise parar, você simplesmente se habituar a anotar quantos cigarros você fuma por dia e fazer isso por uns 3 meses até você se acostumar a fazer essa anotação, simplesmente observar, contar quantos você fuma por dia e anotar. Não precisa tentar parar, não precisa fazer mais nada. Só o fato de você observar isso já começa a mudar alguma coisa. Isso sem você fazer esforço nenhum. O único esforço é de contar. Contar e anotar quantos você fuma por dia. Depois de você já ter se acostumado a contar quantos cigarros você fuma por dia, que pode acontecer depois de 2 ou 3 meses, você vai simplesmente pegar uma média de quantos você fumou por dia, né, durante esses 3 meses. Imagina que, sei lá, deu 15. Então, pelos próximos 2 ou 3 meses, você vai se limitar a essa sua média, né, para nunca exceder ela. Então, você vai se limitar a fumar 15 cigarros por dia e vai continuar contando. Seu único trabalho vai ser não fumar mais de 15. Se você sentir menos vontade de fumar menos, tudo bem. E depois de 2 meses fazendo isso, você provavelmente já vai ter diminuído quantos você fuma por dia, mas de qualquer forma, caso ainda não tenha acontecido isso, você vai começar a diminuir um por mês. Não exige sacrifício nenhum, é um por mês. Então, você vai começar o primeiro mês fumando 15 cigarros por dia, no segundo mês 14, depois 13 e assim sucessivamente. Então você vai levar aí uns 15 meses para efetivamente conseguir parar de fumar. Mas vai ser uma coisa leve, você não vai sofrer no processo, vai ser uma coisa natural. E quando chegar lá nos últimos meses, pode ser até que você pare antes, porque você não vai mais sentir tanta necessidade. E isso serve para qualquer coisa que você queira fazer. Eu usei essa tática, por exemplo, para parar de utilizar açúcar, né, no meu café e no chá, em todas as bebidas que eu tomava com açúcar. Quando eu era criança, eu passava bastante tempo com a minha avó e ela tomava café bem doce, então ela sempre adoçava muito meu café e eu acostumei assim. Eu colocava tanto açúcar que o café ficava saturado e sempre sobrava um pouco de açúcar no fundo da xícara. E aí um dia eu decidi que eu ia diminuir esse açúcar porque era demais, né? E comecei a colocar cada vez menos açúcar, mas era bem pouquinho. Então, se eu colocava 2 colheres bem cheias, eu começava a colocar uma colher cheia e uma pela metade. E aí eu ia reduzindo, uma colher cheia e uma rasa. Conforme o meu paladar ia acostumando, eu ia diminuindo um pouquinho. Até que chegou um dia que eu colocava muito pouco açúcar no café, eu colocava meia colher de chá bem rasa. E um dia, eu lembro até hoje, eu tava na casa de uma tia, fui tomar um café e fui colocar só aquelas pouquinho de açúcar assim no meu café. E a minha irmã falou assim: Nossa, se tu vai colocar só isso de açúcar no café, nem coloca então. E aí eu pensei: Nossa, é mesmo, eu acho que eu já consigo tomar sem, acho que não vai fazer falta. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais tomei café com açúcar. Eu acho que todo esse processo levou quase um ano, né, de eu ir reduzindo aos pouquinhos o açúcar no meu café. Porém, foi uma coisa leve, sem nenhum sofrimento, né? Eu continuei apreciando o meu cafezinho durante todo o processo. Não foi aquela coisa brusca, né, de uma pessoa que tomava um café saturado de açúcar para uma pessoa que tomava um café amargo. Se fosse assim, ia ser muito difícil o processo. Mas como eu separei em etapas e fui fazendo aos poucos, ele se tornou leve e eu praticamente nem senti a diferença. E essa abordagem ela serve para qualquer coisa, para facilitar qualquer processo. Para quem quer emagrecer, para quem quer parar de fumar, para quem quer parar de usar qualquer coisa, sei lá, parar de beber, parar de comer chocolate, enfim, qualquer coisa que você esteja exagerando, você começa simplesmente observando, não precisa tentar parar. Observa quantas vezes você faz aquilo por dia e começa a contar. Só o ato de você observar, de você botar consciência em alguma coisa, já começa a alterar aquilo. Então, por exemplo, para emagrecer, muitas vezes as pessoas elas vivem fazendo coisas radicais. De repente a pessoa quer emagrecer 10 quilos em 10 meses, mas ela tá acostumada já há mais de 20 anos a ter uma alimentação errada, ter uma alimentação exagerada. Sendo que seria muito melhor ela planejar uma reeducação alimentar, mesmo que isso levasse, sei lá, um ano pra acontecer e ela levasse 2 anos pra perder esses 10 quilos. Sim, ia demorar mais, mas ia ser um processo sustentável e definitivo. Quando a gente olha para esses exemplos, eles também nos mostram que muito dessa ideia de sacrifício e de que é preciso sofrer para conseguir as coisas, ela vem do imediatismo, que é na realidade uma falta total de noção e uma falta de autoconsciência. Você tem que saber olhar para você, para o seu ritmo,
para os seus hábitos, para sua rotina, para as suas limitações e entender o que é possível para você e o que não é. Não é porque uma pessoa conseguiu um resultado de alguma coisa em 6 meses que todo mundo pode conseguir, o que você pode conseguir. Primeiro você tem que saber como que você funciona, quais são as suas limitações. Será que essa velocidade e esse processo são para você? Será que você consegue seguir nesse ritmo? Que nem todo mundo é igual. Tem algumas pessoas que são naturalmente mais aceleradas, né? Elas se movem com mais velocidade para algumas coisas, mas outras não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não acelera muito passo, mas eu tenho constância, né? Devagar e sempre. Então, para mim, eu sei que é muito melhor eu focar em coisas que me dão retorno a longo prazo do que focar em coisas imediatistas. Eu prefiro colher frutos no longo prazo, eu prefiro fazer trabalhos que focam no longo prazo. E se eu tentar correr com os apressadinhos, eu só vou me frustrar. E aí sim, eu vou experienciar essa ideia de sacrifício e sofrimento. Então, o sacrifício, ele é uma escolha, ele é uma ideia que você escolhe alimentar inconscientemente. E essa ideia fixa, ela controla os seus comportamentos, validando essa crença na sua experiência, fazendo você escolher o caminho mais difícil sempre. E a única forma de a gente escapar disso é olhar para isso, olhar para as nossas limitações, olhar para as nossas crenças e treinar a nossa mente, aprender a priorizar o bem-estar constantemente, removendo as negatividades dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, você pode encontrar outras informações muito úteis para você aprender a produzir mais se esforçando menos. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, porque é um excelente complemento para o conteúdo de hoje. Bom, era isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve no meu próximo vídeo. Tchau!